Prontinho, gente. Estamos gravando. Bom dia a todos e a todas, oficialmente. Bem-vindos aí a mais uma semana de aulas, graças a Deus. E antes da gente começar, eu tenho alguns avisos, alguns informes para a turma, tá bom? Primeiro informe: semana que vem, como previsto no nosso calendário acadêmico, a gente não vai ter atividades, né? 6 a 10 vai ser aí a história do feriado institucional de carnaval. Meu povo, eu estou super preocupada com esse feriado. Estou com medo da gente quebrar nosso ritmo, porque a gente vem, né, primeira semana de aula, aquele negócio, apresenta o plano de disciplina, começa devagarzinho, segunda semana a gente já inicia conteúdo, aí agora terceira semana a gente já vai aprofundando, e aí de repente para tudo, né? Então, vou sugerir para vocês que semana que vem a gente mantenha um compromisso, né, de eu não vou poder postar material, não vou poder postar aula no Unileão Digital, por força do feriado, né, uma questão de ordem institucional, mas eu queria bastante o compromisso de vocês para que não haja essa interrupção, a gente não perca o ritmo, né, depois de uma semana, se você ficar completamente parado, sem, né, seguir nos estudos, aí quando voltar, é tipo academia, né, você vai uma semana, fica todo dolorido, na segunda semana não dói tanto, mas aí se parar, for começar tudo de novo, lá vem aquela demanda toda muscular. Então, vamos fazer o exercício, gente, de manter as leituras em dias, tá bom? A gente vai trabalhar com os conceitos de meio ambiente nessa aula de hoje, possivelmente de amanhã, e vamos aprofundar um pouco dos princípios do direito ambiental, porque princípios do direito ambiental não é novidade para vocês, a gente já trabalhou com esses princípios na disciplina de sustentabilidade, mas vocês vão ver que ali na disciplina de sustentabilidade a gente tocou só na pontinha do iceberg dos princípios, tem muita coisa embaixo aqui desse oceano, e aí a gente vai ver uma análise mais voltada especialmente ao aspecto jurisprudencial desses princípios, como que essas aplicações, elas vêm sendo realizadas pelos nossos tribunais. Então, eu considero realmente que é uma das aulas mais importantes do semestre, principalmente para aqueles que pretendem prestar algum tipo de concurso em que o direito ambiental é cobrado. Praticamente impossível, né, que a gente não tenha de forma direta ou indireta esse conteúdo sendo cobrado. Então, já vou pedir para você, para a semana que vem, como tarefa de casa, tarefa de feriado, que você procure aprofundar esse conhecimento da classificação do meio ambiente, que a gente vai ver agora, e dos princípios do direito ambiental, que, se Deus quiser, a gente começa a ver amanhã, nas leituras que estão indicadas no cronograma de disciplinas. E aí eu vou deixar amanhã algumas leituras complementares, ou seja, além daquilo que você já ia ter que ler mesmo, por obrigação, que está no nosso cronograma de disciplinas, você vai, né, eu vou deixar uma sugestão, e aí é complementar, é para aprofundamento. Eu vou deixar, então, mais algumas leituras em artigo científico para vocês sobre isso, tá bom? Para que na semana que vem a gente consiga manter aí um ritmo, né? Sem que a gente quebre completamente essa nossa rotina de estudos. Fechado, gente? Podemos ficar dessa forma? Combinadíssimos? Muito bem. Outra coisa que eu quero combinar com vocês é que essa aula de hoje a gente vai terminar mais cedo, tá bom? A gente vai terminar hoje 11 horas, explico a razão. Detesto essa coisa de não cumprir o horário bem certinho, porque acho muito importante, né, para que a gente possa ver o nosso conteúdo da melhor forma. Porém, gente, hoje às 11 horas da manhã eu vou participar de uma reunião na UFCA que eu acho que pode ser benéfica para todos nós aqui da região do Cariri. Eu estou à frente da organização do ENEX, que é o encontro de extensão aqui da universidade. A temática desse ano vai ser voltada para a sustentabilidade, por isso que eu estou na comissão organizadora, e a gente vai trazer alguns nomes muito impactantes da área, né? A exemplo do Marcel Bustin, que foi até uma indicação de leitura que eu deixei na aula passada. Ele já é um dos nossos palestrantes confirmados. E aí, hoje, às 11 horas, a gente acabou conseguindo um contato, né, com a representante da ONU sobre educação para a sustentabilidade no Brasil. E aí, esse pessoal tem uma agenda bem complicada, a gente conseguiu esse horário para as 11 horas e, portanto, eu não vou poder me furtar de estar presente, né? Fui eu que articulei esse contato e aí minha presença se torna, de certa forma, obrigatória.
Então, a gente termina um pouco mais cedo hoje, às 11 horas, e aí eu vou pedir que vocês, já que a gente ficaria junto até 11h30, né, vão ficar aí esses 30 minutinhos livres, você já aproveita esses 30 minutinhos para dar início, então, na leitura que está indicada no nosso cronograma de disciplinas para hoje, sobre essa classificação do meio ambiente. E aí fiquem na torcida também para que dê certo, né? Porque será um evento aberto ao público e completamente gratuito, né? Então não vai beneficiar apenas aos estudantes da UFCA, mas toda a galera, né, que tenha interesse nessa discussão sobre os objetivos para o desenvolvimento sustentável, a Agenda Ambiental 2030. Vai ser um evento muito bacana que vai acontecer agora em outubro. Então, estarei lá. Por essa razão, né, eu não vou poder cumprir o nosso horário hoje até o final. Mas conto aí com a compreensão de vocês, e se for o caso, mais à frente a gente pensa, né, em usar um pouquinho mais do tempo em outras aulas aí que a gente tenha. Beleza, gente? Combinado? Tranquilo? E o último informe é sobre frequência. Gente, eu não estava conseguindo fazer frequência até semana passada, e aí a gente teve que escavocar muito junto com o DTI para descobrir qual era o problema, né? Não aparecia nenhuma turma para mim, nenhum semestre, nenhuma disciplina. E aí o DTI conseguiu identificar que eu estava cadastrada como professora do campus saúde. Então, realmente, né, ia ser bem complicado que aparecessem as minhas turmas, as minhas disciplinas aqui do direito. Então, por conta disso, a gente ficou sem frequência até semana passada, mas aí hoje a gente já, né, desde ontem que eu estou fazendo frequência nas minhas turmas, graças a Deus. Então, hoje a gente vai começar a desenvolver esse hábito, e aí hoje eu faço frequência umas 10 para as 11, sempre faço frequência ao final da aula, tá bom? Para deixar, né, todo mundo já de sobreaviso, que não tem frequência no início e no final, os 10 minutinhos finais da aula a gente usa para isso. Esses eram os meus informes. Tranquilo, pessoal? Tudo entendido? Beleza de Creuza? Alguma colocação? Podemos começar? Semana passada, a gente falava sobre a questão das concepções filosóficas sobre meio ambiente. A gente chegou a resolver algumas questões de concurso sobre aquele conteúdo, recapitulamos muito do que a gente já tinha discutido sobre sustentabilidade, e aí pergunto-vos, vocês têm algum comentário sobre aquilo, ou eu posso avançar e a gente começar, então, essa questão da classificação do meio ambiente? Pessoal, estou falando com vocês. Tudo bom? Bom dia, como vão? Alô, Brasil. Pode seguir, professora. Muito obrigada, viu, Laiane? Graças a Deus, eu estava morrendo de meditação na sala. Ai, Jesus, chega, me arrupiei. Bom, vamos lá. Obrigada, Franciele e Juliana. Gente, nós vamos estudar aqui algumas definições sobre o conceito de meio ambiente, tá bom? Nós veremos isso especialmente na semana que vem. Mentira que semana que vem tem a chegada do feriado, velho. Mas na semana seguinte, quando a gente retornar, a gente vai tirar mais um espaço para resolução de questões em cima desses conteúdos que a gente começa essa semana. Conceitos do meio ambiente e princípios do direito ambiental. Vocês vão ver de forma muito clara o quão esse conteúdo ele costuma ser cobrado, né? Como essas questões, elas aparecem constantemente. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas explicações no sentido de tentar facilitar a tua compreensão, né, sobre esse conteúdo, que é a base da nossa discussão. Veja que o nome da nossa disciplina é Direito Ambiental. Então, nós estamos aqui reunidos para compreendermos qual a melhor forma de nós realizarmos a tutela do meio ambiente. Só que como é que eu vou tutelar uma coisa cuja definição eu desconheço? Então, para que a gente saia da superficialidade e a gente caminhe num sentido de aprofundamento, para que a gente conheça quais são os vários conceitos de direito de meio ambiente, a gente, então, vai aproveitar a nossa aula para hoje. Eu chamo de conceito básico, né? Mas, por exemplo, o professor Frederico Amado, né? Que é aquela sugestão de livro que eu até deixei para vocês, né? De direito ambiental para concurso e tal. O Frederico Amado, ele vai chamar, por exemplo, esse conceito aqui do conceito legal ou conceito legalista,
Então, tanto faz, fica muito à vontade. Esse é o conceito básico. Ele está no artigo 3º, inciso 1 da Lei 6.938 de 81, a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, veja como o nosso conteúdo é algo extremamente recente, né? Antes de 1981, antes da Política Nacional do Meio Ambiente, era até difícil da gente realizar essa ideia de uma proteção ambiental, porque nem o conceito de meio ambiente era muito claro. Existia muita divergência doutrinária, existiam diferentes concepções acerca do que seria meio ambiente. Então, um dos marcos mais importantes, né, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei que a gente vai estudar daqui a 15 dias aproximadamente, ela vai nos trazer, é porque ela traz, então, com clareza legal, o que é esse meio ambiente. É por isso que essa lei ela é considerada a mãe do direito ambiental brasileiro, porque como é que eu vou tutelar algo que eu nem sei muito bem o que é, quais são os limites desse meio ambiente? Então, essa lei nos trouxe o conceito. O que é meio ambiente? É o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Pergunto para vocês, a qual concepção filosófica esse conceito de meio ambiente ele está atrelado? Daquelas concepções filosóficas que a gente estudou na semana passada, antropocêntrica, biocêntrica. Você vê nesse conceito que a Lei 6.938 nos trouxe. Qual concepção filosófica? E isso exatamente, né? Como vocês aí bem colocaram, é a concepção biocêntrica. Sei que vocês, né? Às vezes você esqueceu foi de ligar o microfone, mas você estava aí falando há horas na sua casa sobre como claramente é a concepção biocêntrica. Porque quando a gente olha para a percepção biocêntrica, a gente percebe que a vida ela é relevante, né? A perspectiva antropocêntrica do meio ambiente, ela coloca o sujeito humano no centro de todas as coisas. Então, a gente tem aquela ideia de que a gente até protege o meio ambiente natural, por exemplo, mas a nossa grande finalidade é garantir desenvolvimento econômico, é garantir a dignidade da pessoa humana, é garantir a segurança nacional. Então, nesse sentido, quando a gente observa que o intuito da proteção é a melhoria ou a manutenção da qualidade da vida humana, a gente está bem ligado a essa vertente filosófica antropocêntrica do direito ambiental. Mas a nossa concepção trazida pela Política Nacional do Meio Ambiente, ela é profundamente biocêntrica, porque ela não trouxe aqui qualquer elemento humano, mas está deixando muito claro, né, que o meio ambiente é uma condição, é o conjunto de condições, de leis, de influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, são todos os seres vivos que nos interessam e que vão ser considerados no momento de eu pensar sobre meio ambiente. Eu não vou levar em consideração somente as formas de vida que interessam ao sujeito humano numa perspectiva utilitarista, mas eu vou levar em consideração a vida em todas as suas formas. Então, esse é o conceito básico, né? É o primeiro conceito jurídico de meio ambiente que nós vamos ter no nosso país. Então, veja que o estudo do direito ambiental é profundamente recente, né? 1981 foi um dia desses. E aí, nessa concepção, a gente, ao longo do tempo, né, com os estudos doutrinários, com o aprofundamento, né, das pesquisas na área ambiental, nós vamos, então, desenvolver um pouco mais esse conceito. E aí, o CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão consultivo, que também foi criado por essa lei, por essa Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vai estudar esse órgão, como a gente vai estudar o CISNAMA, enfim. Em 2002, produziu uma resolução, a resolução 306, que vai nos trazer um outro conceito de meio ambiente, muito semelhante, muito parecido ao conceito legal,
quando eu falo sobre o conceito legal, eu estou me referindo ao conceito previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a gente, para além do conceito legal, agora a gente tem também este conceito do CONAMA. Professora, eles se excluem, então, a partir de 2002, o conceito que foi previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, ele deixa de ter validade? De forma alguma, mas é de jeito nenhum. Todos esses conceitos, eles estão em vigência. Apenas a gente vai ter aqui uma complementariedade. E aí você precisa ter muita atenção, você concurseiro, concurseira, na hora de responder a questão, porque se o enunciado te pergunta para assinalar a alternativa verdadeira sobre o conceito legal de meio ambiente, e dentre as alternativas está esse conceito previsto na resolução 306 do CONAMA, e você assinala, você caiu aí na casca de banana, né? Você caiu nesse falso descritor. O conceito está correto, mas não responde à pergunta que foi feita. Não pediu para você marcar a alternativa correta sobre o conceito de meio ambiente, mas te pediu o conceito legal. Então, eu preciso saber que é o conceito que está lá na Política Nacional do Meio Ambiente. Agora, se te pede qual é o conceito de acordo com a resolução do CONAMA, de acordo com a perspectiva do CONAMA, aí a gente vai ter, então, essa condição aqui. Leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, e aí acrescentamos essa questão social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, você vê que a resolução do CONAMA, ela é praticamente idêntica, ela é muito parecida com a resolução, aliás, com o conceito legal. Ela simplesmente acrescentou aqui a perspectiva da dimensão artificial do meio ambiente, né? Ela ressaltou o caráter antropocêntrico do direito ambiental, destacando aqui outras questões para além das interações físicas, químicas, biológicas. Trouxe, então, o elemento humano, o social, o cultural e o urbanístico. Beleza, gente? Alguma dúvida com relação a isso? A esses dois conceitos? Beleza, né? Artaniel, a frequência vai ser sempre no final da aula, justamente por conta disso, que às vezes a gente chega atrasado, acontece algum problema, então sempre 10 minutinhos antes do horário final, do término da aula, é que eu faço a frequência, tá bom? Então, vamos seguir, tá certo? O STF, por sua vez, não é que ele trouxe um conceito de meio ambiente, como a Lei 6.938 fez e como a Resolução 306 do CONAMA fez. Mas na de 3540, ele traz, né, no embasamento dessa ADI, a ideia das dimensões do meio ambiente que o nosso direito está apto para proteger. Então, isso aqui é fundamental. Vocês vão ver a porrada de questões, quem de repente já for assinante do que concursos ou de algum, sei lá, desses cursinhos preparatórios de OAB, desse tipo de coisa, vocês vão perceber, né, que aparece muito essa pergunta, né, que você assinale a alternativa verdadeira quanto às dimensões do meio ambiente de acordo com o STF. E por quê, Francilda? Porque a doutrina, ela traz algumas outras dimensões, algumas doutrinas dessas de caráter mais inovador, né, dessas que se propõem a uma abordagem mais holística do direito ambiental, eles acrescentam algumas outras dimensões, mas essas dimensões aqui, gente, elas são as dimensões clássicas, são aquelas que foram previstas pelo José Afonso da Silva, que é um dos pais da nossa disciplina, e que o STF, né, de certa forma, confirmou, né, reafirmou como as mais adequadas nessa ADI. Então, claro que eu estou dando essa aula hoje, dia 31 de agosto de 2021, né? Vocês sabem como anda o nosso Supremo Tribunal Federal. Pode ser que amanhã eles tenham aí uma outra perspectiva dessas dimensões. Mas até 31 de agosto de 2021, eu garanto a vocês que a alternativa correta sobre a classificação das dimensões do meio ambiente vai ser essa daqui. Então, só para que a gente possa recapitular,
Nós dissemos nas nossas aulas anteriores que uma das características do meio ambiente é a ubiquidade. Vocês lembram disso, não lembram? O meio ambiente, ele é ubíquo. Ele está, ao mesmo tempo, em todos os lugares, existindo, né? É essa grande teia, é essa interconexão entre todos os seres vivos e não vivos deste planeta. É a Gaia, né? Como colocaria o Leonardo Boff. Beleza. Só que fica muito difícil, a gente se perde na capacidade de proporcionar proteção se a gente não define o que é esse todo, o que é esse tudo, né? Se eu digo, o meio ambiente ele é tudo, ele está em todos, ao mesmo tempo, em todos os lugares, a coisa se perde, né? Fica muito fluida. Então, na tentativa de garantir que a gente de fato vai promover essa proteção, a gente classifica unicamente numa perspectiva doutrinária, para facilitar o estudo dos sujeitos, né, que se dedicam ao direito ambiental, a gente faz essa classificação do meio ambiente. É óbvio que, na prática, essa classificação é impossível, né? Por exemplo, agora eu estou aqui no meu escritório, na minha casa. Esse escritório, ele tem elementos do meio ambiente artificial, do meio ambiente cultural, do meio ambiente do trabalho, do meio ambiente... Tem todos os elementos aqui. Como é que eu vou separar na prática? Então, na realidade prática, essa classificação aqui, ela não existe, é claro, né? Mas, do ponto de vista doutrinário, para o nosso desenvolvimento intelectual, para melhor compreensão, para melhor garantia de uma proteção efetiva, a gente vem classificando dessa forma. Então, o meio ambiente, ele é multidimensional, né? Ele abriga, como ele abriga todo esse conjunto de influências, de interação, de ordem física, química, biológica, social, cultural, urbanística, que abriga, rege a vida em todas as suas formas, ele vai ter ali diversas dimensões. O STF consagrou 4. Meio ambiente natural. O que é o meio ambiente natural? É quando a gente está falando de natureza, aquilo que existe independentemente da vontade humana, independentemente da interferência do sujeito humano. Estou falando de oceano, estou falando de rio, estou falando de solo, estou falando de vegetação, estou falando de ar, estou falando de todos esses elementos que, independentemente do ser humano querer ou não, intervir ou não, eles iriam existir. Meio ambiente natural, dimensão natural do meio ambiente. A gente tem também o meio ambiente artificial, que é exatamente o contrário do meio ambiente natural. O meio ambiente artificial, ele é composto por aquilo que só existe em razão da intervenção do sujeito humano. Se vocês tivessem se passado milhares, milhões, bilhões de anos, né? A teoria da evolução, aí para, enfim, quem for evolucionista, não seria chegar naturalmente a uma construção de concreto, ao asfalto. Isso não existe a partir da transformação do meio ambiente natural, da evolução natural, genética, né, de um organismo. Isso é fruto do trabalho humano, da intervenção humana, da criatividade humana. Então, o que é o meio ambiente artificial? É uma ponte, é uma casa, é o sistema de esgoto, é um muro, é um calçamento, é uma fonte, é uma praça. Só existe porque o sujeito humano inventou, criou, alterou o meio ambiente natural. Antes aquilo ali era um monte, né, era uma floresta, de repente o sujeito humano veio, derrubou tudo, passou cimento em tudo, construiu um monte de coisa. Então, ali que era meio ambiente natural, passa a ser, então, meio ambiente artificial. Por que eu coloquei aqui no slide para vocês cidades? Porque, via de regra, né, a principal representação do que é o meio ambiente artificial são as nossas cidades. A cidade, ela é pura invenção humana. Tudo que está no ambiente urbano, em sua maioria, só existe porque é fruto da intervenção humana, né? Inclusive, os estudos sobre qualidade de vida nesse meio ambiente artificial, na cidade, acabou gerando um novíssimo ramo do direito, que é o direito urbanístico.
Então, você já vai se ligando, porque quando você for pagar essa disciplina lá no 10º semestre, ou se você, de repente, for fazer uma pós-graduação em direito ambiental, direito administrativo, é possível que haja alguma discussão sobre instrumentos, princípios do direito urbanístico. E aí você já lembra. O direito urbanístico, que é voltado, né, para a proteção da qualidade de vida no ambiente da cidade, ele é um braço do direito ambiental, na medida em que a cidade é o meio ambiente artificial, né, mais evidente. Beleza, gente? Essa diferença entre meio ambiente natural e meio ambiente artificial, bem tranquilo? Sim, professora. Uma plantação de soja transgênica. Para você assinalar a alternativa correta, você vai marcar o quê? Diante de uma plantação de soja transgênica, você está diante do meio ambiente natural, artificial, cultural ou do trabalho? Pode ser outra coisa também, se você não gosta de soja, né? Pode ser milho. Milho transgênico, plantação linda, né? Aquela coisa maravilhosa. Aí você chega lá e alguém, e aí, se você fosse classificar, isso aqui é o quê? Artificial, cultural, natural, do trabalho? Você diz o quê? Eu acredito que do trabalho. E aí, people? Vamos lá, meu povo. A gente disse aqui que o meio ambiente natural, ele é aquele que vai existir independentemente da interferência do sujeito humano. É fruto da própria natureza. Diz também para vocês que essa nossa classificação aqui, ela é meramente teorética. Ela não existe na prática. Na prática não tem como separar o natural do artificial, porque está tudo muito integrado, né? Ao mesmo tempo que eu, enquanto sujeito humano, eu sou meio ambiente natural, né? Mas eu estou inserida num meio ambiente artificial. Beleza. Então, quando eu digo assim, classifica, e esse tipo de questão, desculpa o palavrão, ela é bem escrota, porque ela confunde muito a gente nesse aspecto, né? Então, o que é que você precisa fazer na hora de marcar essa alternativa correta? Você tem que observar o que é que mais se destaca. E aí, vocês, de certa forma, quando estão dizendo aí trabalho, vocês já estão caminhando para a resposta correta. Porque, vamos lá, uma plantação de milho, só milho, a questão diz que era uma plantação de milho. Meio ambiente natural. Ah, Francilda, mas alguém plantou, minha filha. Alguém foi lá e trabalhou essa terra. Beleza. Vai lembrar uma passagem bíblica, né? Que diz que o sujeito humano planta, mas quem faz crescer, né? Ele não sabe na hora que estão saindo os primeiros brotos, etc. Quem faz isso é Deus. Tem uma passagem mais ou menos assim em algum dos evangelhos. E aí, comparando, né, com a nossa espiritualidade, que a gente vai crescendo, a fé e tal, sem que a gente perceba. Deus vai fazendo esse trabalho. Então, lembra desse exemplo? Por quê? Porque, independentemente do sujeito humano ter tido esse trabalho de ir lá e plantar, mas minha gente plantou milho. Foi milho que meu filho plantou? Foi sim. Não vai sair morango. Não vai virar abóbora. É um trabalho da própria natureza. É a natureza que vai produzir de acordo com as características genéticas do meio ambiente natural que está aí. Então, se é uma plantação de milho, é meio ambiente natural. Agora, se é uma plantação de milho transgênico, soja transgênica, aí é meio ambiente artificial. Porque nesse caso, olha o elemento do trabalho aí. Você plantou o milho, ele vai ter determinadas características naturalmente, é da natureza desse grão ser dessa forma. Mas se ele é transgênico, houve uma intervenção do sujeito humano nesse elemento genético, e ele não vai ter as características que seriam naturais a essa semente. Ela vai ser geneticamente modificada. E ela foi geneticamente modificada por quem? Pelo sujeito humano. Então, ela não é mais natural, ela é artificial. Não à toa os alimentos transgênicos, sempre que vocês puderem, evitem, né? A gente vai ter até uma aula aqui para conversar um pouco melhor sobre isso, e nós vamos ver que muitos dos impactos desses alimentos transgênicos na nossa vida, na nossa saúde, são péssimos, são prejudiciais. Isso vai ter a ver com o princípio da precaução, que a gente vai conversar na aula que vem. Deu para sacar, meu povo?
teve intervenção do sujeito humano. Então, quando você olha, quando a gente fala nessa classificação de meio ambiente, a gente já sabe. A gente separa, mas essa separação é meramente fictícia. É tipo, gente, ó, tô eu aqui, eu sou a Francilda, tudo bom? Prazer, satisfação, que alegria estar com vocês. Ao mesmo tempo que eu sou professora de vocês, eu tenho uma outra dimensão, que não é só a minha dimensão do trabalho, é a dimensão materna. Eu sou professora de vocês, mas eu sou mãe de Maria Clara. E eu tenho uma outra dimensão, que é uma dimensão afetiva, né? Então, eu sou professora de vocês, sou mãe da Maria Clara e sou esposa do Danilo. E eu tenho uma outra dimensão, que é uma dimensão filial. Eu sou professora de vocês, eu sou mãe da Maria Clara, eu sou esposa do Danilo e eu sou filha da Zilda. Então, mas tudo isso sou eu. Eu não tenho, infelizmente, eu até gostaria bastante, inclusive, se fosse possível, né, de sair me quebrando e colocar cada Francilda num canto para dar conta de tudo. Então, a gente divide, a gente classifica essa pessoa como mãe, como trabalhadora, como esposa, como filha, mas é uma coisa só. Então, isso vai valer para o meio ambiente. É por isso que você vai precisar ficar atento à pergunta, né? Se alguém me pergunta se eu sou solteira ou casada e eu respondo que sou mãe da Maria Clara, eu respondi errado. Não porque eu não seja a mãe dela, eu sou a mãe dela, mas não foi essa a pergunta que foi feita. Então, vai ser, eu não sei se eu estou ajudando ou se eu estou atrapalhando com esse exemplo, mas assim, eu estou tentando demonstrar para vocês que essa mesma lógica a gente pode aplicar para essa classificação do meio ambiente. Ele vai ser tudo ao mesmo tempo. Vai depender da pergunta, como ela nos é feita, para que a gente consiga, de acordo com a pergunta que foi feita, atender a classificação. Beleza? Vamos falar, então, das outras classificações. Vou entender que esse silêncio significa beleza de Creus, entendemos, tá tudo maravilha. Mas eu tenho certeza que quando a gente parar para resolver questão, na volta desse feriado, vai ficar ainda mais claro, né? E na medida também que você for fazendo as leituras. Então, a gente já viu que a grande diferença da dimensão natural para o artificial é essa questão, se houve ou se não houve intervenção humana, né? Se aquilo ali aconteceria naturalmente, é fruto da própria natureza, meio ambiente natural. Se teve algum tipo de intervenção humana, mudou, sabe, rosas. Não existiria essa espécie aqui na cor lilás, mas como houve uma intervenção aqui, né, do sujeito humano, aí e essa flor a gente consegue, né, assim, instrumentalizar de tal forma que aqui, tá aqui uma flor lilás, então é uma flor. Em tese, era meio ambiente natural, mas como houve uma manipulação do sujeito humano nesse processo, então ela vai passar a ser meio ambiente artificial. Ok, vamos para as próximas dimensões. Dimensão cultural. Vou partir logo para essa, gente, só para a gente perceber como é realmente difícil essa classificação. Porque eu acabei de dizer para vocês que o meu... Oi? Que é artificial, quando a gente vê aqui cidades, aí dá a entender que é tudo que é transformado pela mão humana, mas leva a imagem de cidades, entendeu? Como a professora citou, praças, né, casas, saneamento básico, tudo isso. Aí, nesse sentido aqui de levar para o natural, que é a plantação, aí já fica, a gente não associa diretamente à plantação. Entendeu? Fica assim, realmente tem que ter muita atenção para poder definir a classificação de forma correta, né? E Valdemir, essa classificação, trazendo essa relação direta entre o meio ambiente artificial e as cidades, é um exemplo, é uma classificação muito ligada ao que está na doutrina, né? É o exemplo clássico do José Afonso da Silva, do Celso Pacheco Fiorilo, do Edson Milaré, porque é como se fosse o óbvio, né? O mais evidente, onde que a gente vê o meio ambiente artificial de forma mais óbvia, né? Está ali diante dos nossos olhos. Quando a gente observa, por exemplo, a estrutura de uma cidade. Mas isso não é esgotado, né? A gente não pode ter essa visão reducionista. É apenas o exemplo mais significativo. O que vai diferenciar o meio ambiente natural do artificial é a intervenção do sujeito humano, né? Então, onde a gente vê de forma mais óbvia, de forma mais clara, né, que salta aos olhos a intervenção do sujeito humano? Nas cidades. Porque praticamente tudo que existe na cidade foi construído aí por meio da interferência do sujeito humano no meio ambiente natural.
Agora, isso não significa, né, que o sujeito humano, ele não faça outras intervenções, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar, né? Então, a flor, nessa espécie, ela só existe, a natureza, ela só nos traz a apresentação natural dessa rosa nas cores branca e vermelha. Naturalmente, ou é branca ou é vermelha. Mas, graças ao trabalho de manipulação, né, o trabalho aí de um sujeito que é especialista nesse trabalho com flores, ele consegue criar outras versões de cores. Então, a gente tem ela lilás, tem ela amarela, fruto dessa intervenção desse sujeito humano. Ah, então eu estou vendo a florzinha linda, maravilhosa, mas eu tenho tenho que ter muito cuidado antes de afirmar se é meio ambiente natural ou artificial, porque para que eu possa classificar isso, eu não posso me enganar com a aparência, né? Então eu preciso observar, opa, houve uma intervenção humana. Na natureza, ela não existiria na cor branca, e ela está aqui aparecendo na cor branca, então isso é meio ambiente artificial. Então, a gente vai precisar ter esse cuidado. É essa pergunta que a gente tem que se fazer. Houve intervenção humana? Houve. Meio ambiente artificial. Não houve intervenção humana? Meio ambiente natural. Eu estava vendo esses dias uma pesquisa científica, eu não vou saber dizer para vocês em qual país que ela está acontecendo. Eu acho que é na China, mas eu não tenho certeza agora, e vocês, caso tenham interesse, depois pesquisam para confirmar. Mas eu estava vendo, né, uma pesquisa com camundongos machos que estavam grávidos, né, que estavam conseguindo, né, pesquisa sendo desenvolvida nesse sentido, para tentar garantir uma gestação a termo, né? Ou seja, vai nascer dali um ratinho. Isso é uma pesquisa que claramente, né, vai produzir como resultado um elemento de meio ambiente artificial. Porque, naturalmente, a natureza, ela não permite que o macho, ele tenha um filhote. Isso é um papel da fêmea. Mas a manipulação do sujeito humano nesse processo pode vir a gerar esse resultado, que é o que esses pesquisadores estão buscando. Sabe Deus com qual intenção, né? Então, é essa pergunta que a gente vai se fazer para saber se a gente está lidando com o meio ambiente natural ou artificial. Indo agora, né, para as outras classificações, a gente vai falar sobre o meio ambiente cultural e do trabalho. Então, olha como é complexo, né, Valdemir e todo mundo aí. O meio ambiente artificial é esse que é resultado da ação do sujeito humano. Todo meio ambiente cultural, ele é artificial, porque ele foi feito pelo sujeito humano, na maioria das vezes. É claro que a gente pode ter um meio ambiente natural que é cultural. Por exemplo, um grande canyon, né? É um patrimônio, cavernas que tem ali pinturas rupestres, que foram encontrados fósseis. Então, beleza, tá ali muito próximo do meio ambiente natural, mas é cultural. Uma grande cachoeira, né, um lugar assim, é um patrimônio paisagístico, em tese seria meio ambiente natural, porque a cachoeira está ali linda e maravilhosa, não foi o sujeito humano que construiu, ela não é artificial, mas o valor que ela tem na cultura transforma ela em um meio ambiente cultural. Então, para que a gente possa saber se a gente está lidando com um meio ambiente cultural, a gente precisa perceber se a gente está diante de um elemento que tem valor na cultura. Então, a gente está falando basicamente de patrimônio histórico, paisagístico, né, paleontológico. A gente está falando de algo que tem um valor imaterial, além desse valor material. Claro que quando a gente está diante, por exemplo, de um museu, né, da estátua de um herói nacional, de uma pintura, né, entrei numa pinacoteca, tá muito claro para mim, é um museu, é meio ambiente artificial, alguém levantou aquelas paredes, alguém botou telha, meio ambiente artificial, mas pelo valor imaterial daquelas coisas que eu encontro ali, ele deixa de ser meramente artificial e passa a ser cultural, porque aqueles valores, aqueles elementos que ali se encontram, né, eles são
bens da nossa cultura. Então, nesse sentido, meio ambiente cultural. Uma pegadinha, que já está ficando fácil, porque começaram a cobrar bastante, agora acho que a galera vem errando menos, que aparecia nesse sentido, era ligar a ideia de que o meio ambiente cultural, ele estaria ligado a uma chancela estatal. Por exemplo, eu estou aqui diante de uma casa do século XVIII, lindíssima, super bem conservada, aquela fachada, né, com traços do barroco, beleza. É cultura, olha, né, barroco, etc. Mas ela não é tombada. Ela não foi reconhecida institucionalmente, né, digamos assim, pelo Estado como esse patrimônio cultural. A ausência de tombamento, ela vai retirar a característica, né, a perspectiva de que aquela casa, ela pertence ao meio ambiente cultural e não ao meio ambiente artificial. Então, é claro que sim. Era uma questãozinha que costumava aparecer, hoje eu venho vendo menos. O pessoal já se tocou. No direito administrativo a gente estuda isso, né? O que é um tombamento? Ela não é uma ação constitutiva, ela é meramente declaratória. Não é o tombamento que torna algo bem cultural ou não. Já era um bem cultural. O que o tombamento vai fazer, né, por aquela estrutura, é garantir uma maior proteção, um maior cuidado. Mas o que a constitui como um elemento cultural é o seu próprio valor de cultura em si mesmo. Tranquilo isso, gente? Não quero ver nenhum de vocês caindo nessa pegadinha aí, não. Professora, Meio ambiente. por gentileza, se a senhora puder repetir de novo, porque deu assim um nó. Deixa eu só, parece que vão cancelar aqui minha reunião. Peraí, viu, gente? Eu vou responder só um segundinho, desculpa. Fabi, eu cancelo então, né? E a gente remarca. Tá vendo como era bom? Ó, a mesma Francilda, que é a professora da Unileão, é a mesma Francilda que é a coordenadora de políticas extensionistas lá na UFCA. São dimensões diferentes. Era ótimo se pudesse separar. Eu botava uma lá, outra aqui. Então, mesma coisa é o meu ambiente, por isso que dá esse nó. Não sei quem foi que falou, mas dá esse nó mesmo. Porque como é que eu separo, né? Então, o meio ambiente cultural é aquele que, normalmente, ele é meio ambiente artificial, gente. Ele foi construído pelo sujeito humano. Uma pintura, uma estátua, uma fachada arquitetônica, enfim. Só que, pelo valor imaterial, né, pelo valor da cultura que aquele elemento carrega, ele deixa de ser simplesmente meio ambiente artificial e ele passa a ser meio ambiente cultural, porque ele é de extrema importância, né, para as representações, para o imaginário daquela cultura. Claro, né, que a gente pode ter, sim, meio ambiente natural sendo cultural, na medida em que aquele espaço ali é reconhecido, né, como uma estrutura, um parque arqueológico, né, uma estrutura do meio ambiente natural que tem um elemento paisagístico, né, que compõe aquela cultura, beleza. Mas, via de regra, é o meio ambiente artificial. Então, o que seria o meio ambiente cultural? É o meio ambiente natural ou o meio ambiente artificial mais um elemento da cultura. Paisagístico, artístico, que nos garante, a gente entrou naquele espaço ali, a gente não está diante somente de concreto, de ferro, de tijolo, não é uma estrutura. O valor que está ali, ele é imaterial, né? Você olha, por exemplo, aquele fóssil, meu povo, é um pedaço de pedra. O bicho está ali há não sei quantos milhões de anos. Você olha aquilo ali, por que tem valor? Pedaço às vezes vale milhões, porque existe ali a história da humanidade gravada naquele pedaço de pedra, né? Existe um valor imaterial, não é o valor da pedra em si, não é o valor do bichinho que está ali calcificado em si, é o imaterial, né? É a história, é a sociologia, enfim, é aquilo que compõe a história, né, a cultura desse sujeito humano, desses sujeitos humanos.
Então, a gente está diante de elementos assim, a gente está diante do meio ambiente cultural. A pegadinha que eu não quero que vocês caiam é a que atrela a ideia de que só pode ser meio ambiente cultural aquilo que foi tombado, né, pelo Estado. Não, porque o tombamento é um elemento meramente declaratório, não é constitutivo, né? Eu não preciso que alguém me diga que essa fachada, a gente aprende sobre história, a gente aprende sobre arquitetura, a gente conhece os elementos culturais desse século XVIII, ao olhar para essa fachada, eu não preciso que esteja tombado para reconhecer isso, né? Só de visualizar, a gente já reconhece tudo isso. Então, o tombamento não é condição sine qua non para que a gente tenha a classificação do meio ambiente como cultural, beleza? O que a gente vai precisar ali o que o tombamento vai garantir ali é apenas um maior nível de proteção. Vai ser bem mais difícil agora, graças a esse ato administrativo, né, graças a esse tombamento, vai ser bem mais difícil que alguém queira derrubar, para modernizar, para pintar, para, enfim, retirar justamente esses elementos imateriais que demonstram, né, o valor dessa cultura. Deu beleza agora? Ô, Fran, faz essa gentileza, amor. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei, porque você dá aula à noite, Sim, né? Não sei se hoje você vai dar aula à noite, mas se fosse possível que nós agendássemos às 18 horas, enfim, né, o finalzinho aí da tarde, enfim... Estou respondendo aqui, viu, meu povo, rapidinho. Vou passar para pedir desculpa para a Priscila. Beleza, então a gente vai falar agora sobre... Pri, Fabiana teve um imprevisto e aí a gente vai cancelar. Dava para remarcar para as 18 horas hoje? Dá para ti? Nesse sentido, gente, falta agora a gente falar só do meio ambiente do trabalho. Ressalto mais uma vez, é uma classificação meramente fictícia, todas essas dimensões é igual você e eu, né? A gente tem muitas dimensões e nem por isso nós somos várias pessoas, são várias dimensões em um sujeito só. Então, quando a gente vai falar do meio ambiente do trabalho, normalmente também o que a gente está vivenciando ali é um meio ambiente artificial, né? Vamos para os exemplos clássicos, uma fábrica, uma indústria, um centro comercial, um shopping center, né? Então, as pessoas estão ali num ambiente que é artificial, não foi a natureza, né? A evolução, por mais que passassem bilhões de anos, não ia chegar a essa feitura dessa estrutura de concreto. Isso é fruto da intervenção do sujeito humano no meio ambiente natural. No entanto, eu não vou chamar essa fábrica de meio ambiente artificial, eu vou chamar de meio ambiente do trabalho, porque ela está qualificada, né? Então, esse meio ambiente do trabalho é o artificial qualificado. Para que aquilo ali existe? Qual é a finalidade maior desse espaço artificial? É o desenvolvimento de uma atividade laborativa. Então, a gente está ali diante de um meio ambiente do trabalho, porque a principal finalidade da existência daquele espaço é que as pessoas possam produzir por meio do trabalho. E aí, a principal característica desse meio ambiente do trabalho é que ele precisa ser salubre, né? Ele existe para que as pessoas possam desenvolver uma atividade laborativa, mas essa atividade laborativa, ela não pode ser do tipo escrava. Então, o sujeito trabalha ali, então, ele tá trabalhando, são 18 horas por dia, né? Ele ganha R$5 ao final, mas não. Então, esse meio ambiente do trabalho, ele vai ter o direito ambiental, ele vai ter por principal preocupação no que diz respeito ao meio ambiente do trabalho, a garantia de que esse espaço, ele é salubre, ele garante a dignidade do sujeito humano. Como esse meio ambiente do trabalho, né, ele vai ter inúmeras regras específicas para a garantia dessa dignidade da pessoa humana, então, esse meio ambiente do trabalho, ele também gerou uma ramificação dentro do direito. Ele sai do direito ambiental e ele se transforma em uma disciplina que vocês estudam no 6º semestre, que é o direito do trabalho. Então, não esqueçam isso. Quando vocês forem estudar direito do trabalho com o Howlison, vocês estão estudando uma dimensão do meio ambiente, né? É o meio ambiente do trabalho. São aqueles espaços que existem, né, com a finalidade precípua
de garantia de meios para que os sujeitos, através de uma atividade intelectual ou física, produzam meios para a sua sobrevivência, para a da sua família. Então, eu estou diante ali do meio ambiente do trabalho. É por isso que é complexa a classificação, né? Você chega na Unileão, por exemplo. A Unileão tem uma biblioteca, ela tem ali uma série de elementos, né, regionais, aqueles banquinhos pintados, né, com características bem próprias aqui da cultura do Cariri. Então, são elementos do meio ambiente cultural. Para mim, é um meio ambiente do trabalho, é onde eu desempenho uma atividade laborativa, é artificial, porque a gente está ali diante daqueles prédios, né? Se você olhasse para onde fica hoje o campus Lagoa Seca, 30 anos atrás, a gente só ia ter mato. Então, houve toda uma intervenção humana que transformou esse meio ambiente natural em artificial. Então, tudo vai depender da forma como será a pergunta, né? Com relação ao desempenho, né, das atividades pelo grupo do corpo técnico, administrativo, professores, meio ambiente do trabalho, né, com relação à estrutura física, envolve, né, a sustentabilidade, por exemplo, então, é um meio ambiente artificial. Com relação a esses elementos regionais, né, que ressaltam elementos da cultura do Cariri, do Nordeste, então, ao meio ambiente cultural. De acordo com aquelas plantas todas, né, aquele espaço verde que deixa o clima mais ameno, mais gostoso, tá ali, então, um elemento do meio ambiente natural. Então, tudo vai depender da forma como essa pergunta nos é colocada. Mas o que a gente precisa é entender bem direitinho que essa classificação, ela é meramente fictícia, que a gente vai precisar ter muita atenção ao enunciado, compreender bem direitinho o que compõe as características de cada uma dessas dimensões, para a gente não errar no final das contas. E, principalmente, lembrar que, se a pergunta que está te sendo feita está pedindo a classificação do meio ambiente de acordo com o STF, você não invente de botar mais nenhuma dimensão além dessas 4. Porque até o presente momento é assim que o STF considera a classificação do meio ambiente no nosso país. Então, nós poderíamos levar em consideração outras dimensões? Poderíamos, né? Mas se a questão está nos pedindo a classificação do STF, então a gente vai trazer essas 4 dimensões aí: natural, artificial, cultural e do trabalho. Do mesmo jeito que, se a questão está te perguntando o conceito de meio ambiente, o conceito legal, você vai trazer o conjunto de interações físicas, químicas, biológicas, todas as condições que abrange e rege a vida em todas as suas formas. E se a questão está te pedindo o conceito de meio ambiente de acordo com o CONAMA, Resolução 306, aí você vai precisar acrescentar isso, a questão urbanística e social e cultural, que o conceito legal não previu. Então, é importante compreender essas minúcias. Tá tranquilo isso, meu povo? Muito bem. Semana que vem, depois do feriado, a gente resolve umas questões para, né, fixar melhor isso. E vocês já vão lendo doutrina, né, para ajudar, então, na compreensão. Muito bem. Pois não. Nesse sentido do museu, certo? Ele realmente tem a parte artificial, certo? Que é a construção, a estrutura física, não é verdade? Mas dentro desse museu existe também o meio ambiente natural, porque nada lá foi criado pelo homem, mas sim, historicamente, na verdade, o significado de cada espécie que eles têm ali, que colocam, que era uma espécie natural. Realmente requer muito cuidado, muita atenção para poder, assim, não cair nessas pegadinhas. Aí lembra dessa dica, bens que adquirem relevância, né? O meio ambiente cultural, ele é o meio ambiente artificial qualificado, ou o meio ambiente natural qualificado, né? A gente vai somar
Então, assim, tá, beleza, sempre vai ter. Nunca vai existir apenas uma dimensão. É pouquíssimo provável. Só se a gente chegar em algum desses lugares que às vezes a gente vê um documentário, um lugar assim, né? Conheça esse lugar que um lugar, são ilhas virgens, nunca houve presença humana, aí a propaganda, inclusive, já está enganosa, né? Porque se alguém foi lá e filmou, e a gente está vendo isso, então já babou, teve presença humana, sim. Mas digamos, né, que fosse possível. Somente um lugar assim que seria 100% natural. Olha, eu estou dando aula, retorno daqui a pouco, viu? Tá bom, beleza. Hoje está animado, não tá, meu povo? Mas o que a gente vai ter que observar ali no meio ambiente cultural é que ele é qualificado. Então, tá, beleza. Pode até ser que, de fato, tem elementos ali naturais, como na Unileão tem, né? Tem árvore, tem grama, meio ambiente natural, beleza. Mas o que é que a gente observa? Qual é a principal finalidade? Por exemplo, para mim, é o trabalho, então, meio ambiente do trabalho, nessa perspectiva, né? O museu é a cultura. Para que é que existe? É para proteger um patrimônio imaterial, material também. Então, essa é a principal razão da existência. Então, por isso que está muito mais ligado, não é simplesmente um prédio, é algo que está ali para proteger valores próprios de uma cultura. Então, é meio ambiente cultural. A gente precisa olhar para essa finalidade, né, para conseguir fazer uma classificação tranquila. Beleza, vamos seguir aqui. Como a reunião foi cancelada, né? Olha aí que coisa boa. Eu senti aquela tristeza, aquela ponta de decepção de vocês. E Deus atendeu, né? Ao invés de você ficar comigo só até às 11, a gente vai ficar o horário tranquilamente completo. Que maravilha, né? Que coisa boa. Eu sei. Vamos lá. Essa classificação, então, gente, vai nos levar a um outro conceito, né? Que não necessariamente é o conceito de meio ambiente, mas é o conceito do direito ao meio ambiente, que tipo de meio ambiente que a Constituição nos garante, e esse conceito também é importantíssimo, é o nosso conceito base, né? É a nossa diretriz para que a gente interprete toda a legislação ambiental do nosso país. E a isso a gente vai encontrar no artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vou até aproveitar que a palavra aí foi preservá-lo, vou perguntar para vocês qual é a diferença entre preservar e conservar, porque a gente falou sobre isso semana passada, e eu espero que vocês não tenham esquecido. Preservar e conservar. Me lembra aí, que agora me deu um branco, menino, me deu um branco, ó. Como que o conceito aí da Constituição Federal, né, no que diz respeito ao direito ao meio ambiente, nos trouxe? Professora, preservar seria manter intocável, assim, a natureza. E conservar eu acho que é no sentido de utilizar aquele meio ambiente sem degradar ele. Isso, um uso de forma sustentável, né, digamos assim, que respeita os limites desse meio ambiente natural. Massa, obrigada, viu, Laiane, obrigada, Lívia, que colocou aqui também, exatamente. Então, nesse sentido, gente, tem até críticas sobre esse uso do verbo preservar aí pelos nossos legisladores, né, pelos nossos constituintes, que talvez não tenha sido bem empregado, porque nosso direito ambiental, como sabido, é profundamente antropocêntrico, né? Então, a gente preserva recurso
natural, né? A gente falou também sobre essa diferença, recurso natural, recurso ambiental, na aula passada, vocês já sabem. Então, a gente se preocupa com esse meio ambiente natural, mas é muito na perspectiva da garantia da vida humana, da qualidade da vida humana. E aí, nesse sentido antropocêntrico, a qualidade da vida humana está diretamente ligada à possibilidade de desenvolvimento econômico. E para que tenha desenvolvimento econômico, é necessário que a gente faça a exploração dos nossos recursos. Então, a expressão aí é preservar, mas existe, né, essa crítica de parte da doutrina de que o constituinte aí faltou a aula de direito ambiental e ele não, né, ele utilizou mal esse verbo, a ideia talvez estaria mais adequada se a gente tivesse trazido aí o conservar, que é como, muitas vezes, o sentido do artigo é interpretado, né, para que a gente possa utilizar, não é para manter intocável, né, tudo, mas é que a gente possa conservar. Então, faço esse comentário aí, exatamente, José Leite, justamente. Faço esse comentário aí só para que a gente lembre dessa diferença no momento da interpretação. Então, o meio ambiente, ele deve ser ecologicamente equilibrado, né? O conceito de que a gente encontraria na Constituição Federal, que é o meio ambiente, ele precisa ser ecologicamente equilibrado. Ele é bem de uso comum do povo, ou seja, é um direito difuso, é um direito de terceira geração, a gente não tem como definir quem é o titular do meio ambiente, né? O meio ambiente, ele é meu. É por isso que o direito urbanístico, ele autoriza a desapropriação, né, de uma propriedade urbana que não cumpre a sua função socioambiental. Que alguém poderia dizer assim, mas eu comprei a casa é minha, agora pronto. Agora, se eu quiser que caia, agora se eu quiser deixar lá abandonada, que os ratos tomam de conta, eu não posso não, eu não paguei não está registrado no meu nome não, né, não é assim que as pessoas falam. E aí não, a gente precisa explicar para esse sujeito que ela não é a dona do meio ambiente artificial, né, que a gente ter uma propriedade urbana abandonada prejudica o meio ambiente artificial, se torna ali um espaço, de repente, para a propagação de insetos, de doenças, se torna um espaço que socialmente pode se tornar perigoso, né, as pessoas usam aquele ambiente abandonado para o consumo e venda de drogas, para a prática, para se esconder em práticas delituosas, etc, etc. Então, o meio ambiente é de todos, né, então a gente precisa, então, garantir essa titularidade, ela é difusa. Oi, Laiane. Professora, a respeito disso, a gente sabe que, assim, um imóvel e tudo tem a finalidade social. Nesse caso que a senhora falou, me surgiu uma dúvida. Existe um imóvel abandonado e a gente sabe que ali está tendo, assim, usuários e tal, se tornou um lugar perigoso. Aí tem alguma forma de você ou denunciar ou tentar resolver aquela situação por conta de tanta criminalidade naquele local específico? Existe, Laiane, a gente vai estudar isso, não sei se vocês vão estudar comigo ou com o professor Ítalo, né, na disciplina de Direito Urbanístico, existem os instrumentos urbanísticos que estão previstos no Estatuto da Cidade, né, como legislação federal, e especificamente no Plano Diretor dos Municípios. Então, assim, via de regra, quais são esses instrumentos urbanísticos? Primeira coisa, ninguém pode chegar ao poder, o poder público, ele não pode chegar e simplesmente desapropriar esse imóvel que não cumpre a sua função social. O Estatuto da Cidade, ele prevê ali um conjunto de instrumentos, né, que precisam ser utilizados, e quando nenhum deles realmente soluciona essa questão, é que a gente vai chegar a essa sanção máxima, que é a da perda da propriedade, que é a da desapropriação. Então, para que o poder público possa desapropriar, anteriormente, ele precisa ter notificado esse proprietário, né, para que ele realize alguma ação que garanta a função social dessa estrutura aí artificial, dessa casa, desse prédio, etc. Pode ser a obrigação de construir, se, por exemplo, é um terreno baldio, né, no meio desse meio ambiente artificial. Pode ser a obrigação de adequar a construção já existente às regras do plano diretor, e aí, se isso não aconteceu, né, o poder público já notificou esse sujeito, já se teve todo o prazo para notificação, para que o sujeito pudesse realizar
terminou o prazo, não foi feito nada. O poder público vai poder aplicar, então, uma outra sanção, que é a do IPTU progressivo no tempo. Então, a gente vai ter uma alíquota maior de IPTU naquele imóvel, porque ele não cumpre a sua função social. E ela vai ser progressiva no tempo, no prazo de 5 anos. Passou-se esse prazo, o sujeito está nem aí, continua sem cumprir a função socioambiental. Aí sim o poder público vai poder entrar com uma ação de desapropriação e retirar, né, essa propriedade urbana, vai passar a fazer parte, então, do patrimônio desse município e serão tomadas as medidas cabíveis para que se cumpra a sua função socioambiental. Então, na prática, Laiane, compete ao cidadão, né, a cidadã, já que a gente está dizendo que o meio ambiente artificial, que o meio ambiente, ele é de todos, ele tem titularidade difusa, né, compete a gente, enquanto cidadão, acionar o poder público municipal para que tome as medidas cabíveis. Agora, existe um detalhe, se o plano diretor do município não estiver atualizado, ou se o município não tiver plano diretor, ou se o município não tem uma legislação, por exemplo, o município não tem plano diretor, mas ele tem uma legislação específica tratando, né, sobre o regramento, por exemplo, para que aconteça a desapropriação urbana. Então, nessas situações, sem plano diretor, ou então, sem plano diretor atualizado, ou então, não tem plano diretor e não tem uma lei específica que trate sobre isso, o poder público não poderá promover essa desapropriação, porque a Constituição Federal, lá no capítulo que trata da política urbana, ela atrelou essa possibilidade da desapropriação a essas circunstâncias, né? O Estatuto da Cidade reafirmou isso. Então, por que então a gente vê tanto imóvel urbano depredado, servindo de cenário para violência? Aqui na cidade de Juazeiro, para quem é de Juazeiro, nós teríamos inúmeros exemplos para dar, né, em todos os bairros da cidade. Já pensou Recife, meu povo? O centro de Recife não é de fazer pena, né, não é de partir o coração. Inúmeros prédios históricos, né, que compõem, inclusive, o meio ambiente cultural, mas estão ali completamente abandonados, servindo muitas vezes, né, como um espaço de propagação de pragas, de doença e de propagação de espaços de violência. Então, por que o poder público não toma iniciativas com relação a isso? Então, nós temos aí duas questões, de várias que poderiam ser mencionadas, mas eu vou destacar aqui 2 aspectos. O primeiro, o fato do direito urbanístico ser um ramo recentíssimo, né, o direito urbanístico só vai nascer em 1988, então acabou de fazer 33 anos, né? O fato de que a gente só teve realmente legislação que garantisse esse processo de desapropriação, IPTU progressivo no tempo, somente a partir de 2001, com o Estatuto da Cidade. Então, muitos dos nossos gestores públicos, eles sequer, né, conhecem, não existe também uma educação ambiental em que os sujeitos são educados para conhecer os seus direitos, para saber desses instrumentos urbanísticos. E uma segunda questão, muito importante também, o aspecto político e ideológico do direito, né? Os nossos gestores, muitas vezes, não estão preocupados com isso, não estão comprometidos com essa função socioambiental, não é bandeira político-partidária, não garante reeleição, então não estamos nem aí, né? Não há a necessidade de uma educação ambiental de forma, de fato, democrática, de forma conscientizadora, até para que a gente tenha condição de não cair nas balelas, né, dos discursos políticos que a gente tem que enfrentar a cada 4 anos. Estou tentando me preparar psicologicamente por discurso do ano que vem, né, que eu imagino que vão ser mais trágicos, mais trash do que o que a gente já vivenciou até então. Então, a gente vai, o prefeito, vamos ter educação, vamos ter saúde, em defesa da família. Como? E aí a gente precisaria ter projeto de governo, né? Agora mesmo, aqui em Juazeiro do Norte, não sei se eu comentei com vocês, né? A UFCA, ela foi convidada pela prefeitura para compor uma comissão, né, científica para assessorar a prefeitura na atualização do plano diretor do município, né? Inclusive, eu estou compondo essa comissão, a gente já iniciou os trabalhos,
E estamos com grande expectativa, né, de que o plano diretor da cidade possa ser atualizado, que a gente possa promover ações de educação ambiental através da Universidade Federal e das outras instituições aqui da região de ensino superior, né, para garantir, então, de que esses direitos possam ser conhecidos, de que a composição desse plano diretor seja, de fato, capaz de solucionar os problemas da nossa cidade, mas ninguém sabe, né, se de fato vai ser efetivo ou não. A quantidade de municípios desse país que ainda não tem o plano diretor. Ah, mas a Constituição diz que só é obrigado para município com mais de 20 mil habitantes. Beleza, o Estatuto da Cidade vai trazer outras obrigatoriedades, outros municípios também, mesmo que tenham menos de 20 mil habitantes, também serão obrigados a ter. Por exemplo, municípios que compõem região metropolitana, municípios que são de interesse turístico, município que tem possibilidade de passar por desastres ambientais, mesmo que não tenham 20 mil habitantes, são obrigados a ter plano diretor. Mas a questão é que isso é uma coisa que, independentemente da gente estar lidando com um município com mais de 20 mil habitantes ou não, seria o básico, né? Seria uma das principais exigências que a gente, enquanto cidadão, faria desse gestor público, né? Conhecer qual é esse projeto para a cidade. Porque o plano diretor nada mais é do que um conjunto de metas, de instrumentos, de princípios sobre como que esse município vai ser gerenciado, né? E aí todas essas questões, viu, Laiane, que são bem complexas, justificam, né? Então, essa questão de um ramo muito recente do direito, a dificuldade de vontade política nesse sentido, o fato do direito de propriedade, né, ainda ser um direito, embora flexibilizado com essa perspectiva da função socioambiental da propriedade, mas tradicionalmente pela própria história do nosso país, em que a gente nunca teve reforma urbana, nunca teve reforma rural, nunca teve uma reforma urbana, nem uma reforma agrária. Então, tudo isso são aspectos que não podem ser desassociados quando a gente pensa sobre essas questões. Acho que eu até, enfim, não sei nem se eu respondi, né, que eu falei tanta coisa, mas é por aí. Tranquilo? Eu consegui compreender, obrigada. Nada. Bom, gente, então a gente estava falando essa questão, né, de que não posso ter lá uma propriedade urbana abandonada, não posso, sou um grande gerador de empregos aqui da minha cidade, sou um grande empreendedor, carrego esse país nas costas, e ainda querem reclamar por causa desse óleo que eu lanço aqui no Rio, né? Então, o rio não é teu, né? Esse rio, ele compõe o meio ambiente natural, e o meio ambiente, ele pertence a todos. Então, o meio ambiente, ele é um bem difuso, não tem como a gente definir a titularidade, né? A gente está aí diante de um direito fundamental de terceira geração. E aí, onde que eu tenho essa certeza, gente, que eu estou diante de um direito de terceira geração, quando eu estou falando sobre direito ambiental, na própria Constituição Federal. Beleza? Deixa eu ver se é beleza. Ok. Nesse sentido, gente, qual seria a grande finalidade do direito ambiental? Acho que a gente até já conversou sobre isso, né, em outras oportunidades. A nossa grande finalidade aqui não é atrapalhar o crescimento econômico, né, nós já falamos sobre isso, muito pelo contrário, a gente quer que haja crescimento econômico, só que a gente quer que esse crescimento aconteça de forma qualificada, ou seja, apta a promover desenvolvimento, distribuição equânime desses recursos, e a gente também não quer só essa distribuição equânime dos recursos, a gente quer que esse desenvolvimento garanta que as gerações atuais e as gerações futuras vão poder dispor, aproveitar das mesmas oportunidades, do mesmo grau de qualidade de vida. Então, é um desenvolvimento do tipo sustentável. Então, todas as regras que a gente vai estudar aqui, quando a gente começar a estudar Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Código Florestal, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei de Educação Ambiental. Então, todo esse monte de regras, né, que vai proibir determinadas coisas e vai permitir determinadas coisas, não existe para atrapalhar o crescimento econômico, existe para que a gente consiga colocar um limite, que a exploração aconteça numa perspectiva conservacionista. Beleza?
A gente já conversou um pouco sobre isso semana passada, esse finalzinho de aula aqui vai ser mais um caráter de aprofundamento, revisão. Meu povo, me permitam levantar aqui rapidinho, que meu computador está piscando, e eu acho que vai descarregar. Então, só um instante que eu vou colocar aqui na tomada. Pronto, desculpa, tá? A gente conversou, então, sobre essas perspectivas aqui, não foi? Semana passada. Recapitulamos hoje, então agora o finalzinho vai ser só mesmo para afirmar isso, né? O meio ambiente é um fim em si mesmo, se a gente, de certa forma, considera que sim, se a gente, de certa forma, considera que sim, a gente está mais para uma perspectiva biocêntrica, não é assim, gente? Né? O biocentrismo, onde que eu vejo no nosso ordenamento essa perspectiva biocêntrica? No conceito legal de meio ambiente, no conceito que está lá na Política Nacional do Meio Ambiente, no conceito que está na Lei 6.938 de 81, biocentrismo. A vida, ela precisa ser protegida, a vida é um fim em si mesma, e eu não me atrelo a uma hierarquização dessa vida, né? A gente pode ter uma proposta antropocêntrica, não, beleza, a gente protege, mas o meio ambiente não é um fim em si mesmo, né? O que é um fim em si mesmo é o sujeito humano. Essa é a base da ideia de dignidade da pessoa humana, né? Ah, não me interessa se é uma pessoa útil ou inútil, né? Não me interessa se é uma pessoa importante ou não importante. Por ser uma pessoa humana, ela tem direito à existência digna, ela é um fim em si mesmo. Então, toda essa proteção que a gente faz de meio ambiente natural, a gente faz para uma melhoria da qualidade da vida humana. Então, pensamos dessa forma, estamos apoiados em uma base antropocêntrica. Faço até aqui um parêntese, tá, gente? Muitos autores colocam que essa visão, né, antropocêntrica, ela tem base judaico-cristã, né, trazem essa perspectiva, tem a sua base de validade, eu não estou aqui para discordar, atrelam muito a ideia de que, né, a ideia do Gênesis, né, que Deus confiou, então, a Adão essa terra, esse planeta, e disse, olha, você vai viver aí do suor do seu rosto, você vai dominar sobre, né, os animais e sobre os vegetais, e aí se utiliza, às vezes, desse discurso, né, para dizer, olha, a base do antropocentrismo, porque a visão eminentemente antropocentrista, ela é muito perigosa, porque, em tese, tudo aquilo que não gere um recurso econômico, tudo aquilo que não interesse diretamente o sujeito humano, poderia ser eliminado, né? Uma espécie de sei lá, de lesma que existe em alguma parte do mundo. Ah, esse bicho aí, ele foi extinto. Vale o quê, pelo amor de Deus? Vale de nada, se acabe, tô nem aí, papoque. Uma perspectiva antropocêntrica, ela pode ser perigosa quando ela elimina o valor das coisas que pertencem ao meio ambiente natural, que não são capazes de serem traduzidas, muitas vezes, em pecúnia, ou em algum ganho cultural, enfim, para o sujeito humano. E aí eu fico um pouco chateada de, em pleno século XXI, às vezes, alguns autores, eles quererem justificar, né, essa visão antropocêntrica, colocando como justificativa até uma visão religiosa, né, judaico-cristã, o próprio texto sagrado coloca o sujeito humano no centro de todas as coisas. Foi Deus que disse, ó, Adão, vá lá, meu filho, cuide de tudo, faça do jeito que você quiser, tudo seu. E aí gosto de fazer esse parêntese, porque por mais que de fato possa existir essa tradição, né, mas essa preocupação, essa ideia de que esse antropocentrismo precisa ser mitigado, né, que outras formas de vida são relevantes para o equilíbrio sistêmico, ela já é reconhecida, né, especialmente por uma grande instituição que é uma das instituições mais antigas do mundo, se a gente for pensar nesse campo religioso, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Vou deixar aqui de sugestão para vocês, independentemente de ser católico ou não, a leitura, né, da encíclica do Papa Francisco sobre sustentabilidade,
dizendo que o ato de ser sustentável, né, e foi um diálogo que ele fez com líderes religiosos de várias denominações religiosas diferentes do catolicismo, é um diálogo convidando, o nome da encíclica, né, a casa comum, e é um diálogo convidando a ideia de que não é que Deus entregou essa natureza, esse meio ambiente natural na mão do homem e disse, papoca, acaba com tudo, né? Mas é no sentido de cuidado, né? É no sentido de apreço. Se Deus é amor, ele vai esperar que todas as atitudes, né, de um sujeito humano, ideal, idealizado, que busca esse ideal, será feita com amor. Então, se a gente ama, a gente cuida. Todas as músicas sertanejas estão aí para afirmar isso, né? Então, se existe amor, existe cuidado. Então, não é no sentido dessa exploração desenfreada que, às vezes, pessoas que se apropriam de um discurso religioso mal intencionado, né, querem utilizar para justificar essa exploração desenfreada. Então, tudo bem, a finalidade é o sujeito humano. É sim, é melhorar a qualidade de vida do sujeito humano. É sim, mas é com respeito, né, a essa estrutura toda que as outras formas de vida também são frutos desse Criador. E aí é um texto tão lindo, minha gente, o nome é Laudato Si, né, o nome da encíclica, acho que ela está até disponível aí na internet, eu tenho ela aqui em algum lugar, senão já mostrava até para vocês, enfim, fica aí uma sugestão de uma leitura complementar muito interessante, para a gente pensar sobre esse antropocentrismo. E aí, a posição que é adotada no Brasil... Professora. Oi, pois não. Laudato o quê? Deixa eu colocar aqui. Ai, que falta que me faz uma lousinha. Era tão bom, né, quando a gente virava e escrevia. E aqui eu tenho um pouco espaço, que eu sei que tem professor que montou, né, tem uma lousa em casa, mas aqui eu não, é tudo livro aqui, para todo canto, aí não coube. Mas, enfim, é uma visão muito, muito, muito bonita. Eu vou ver se eu acho aqui enquanto eu vou falando. O antropocentrismo mitigado, gente, é essa perspectiva de que nós teremos, né, no âmbito do antropocentrismo, justamente esse cuidado. É tipo essa visão do Papa Francisco na Laudato Si, de que a gente pode explorar, né, a exploração, ela é justa, ela é adequada, se ela vai promover uma melhor qualidade de vida, mas ela deve respeitar esse limite do planeta. Achei, viu, meu povo? Ó, vocês vão encontrar em qualquer página aí da internet, acho que aqui deve ter em qualquer livraria católica especializada, é muito interessante, né? Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum. É bem interessante, sobre a crise ecológica, sobre sustentabilidade, espiritualidade, a gente desejar, né, viver numa sociedade livre, justa, solidária, que todas as pessoas se dão bem, mas a gente não contribuir para isso. Então, são reflexões muito interessantes, tem tudo a ver com direito ambiental. Salvo engano, você compra pela bagatela de uns R$20, e o meu também está à disposição para empréstimo. O nosso antropocentrismo, ele é, portanto, mitigado, né? Então, a gente reconhece que a finalidade é o sujeito humano, mas a gente também valoriza todas as formas de vida, e está bem claro no próprio conceito, né, do direito ambiental, ou melhor, de meio ambiente. Essa evolução histórica, gente, ela vai requerer, né, eu vou começar a nossa aula de amanhã com ela, porque isso aqui é novidade, eu não falei com vocês sobre isso, e vou partir aqui para o que a gente já sabe, né, que a gente teve a oportunidade de conversar desde a semana passada, que foi o conservacionismo e o preservacionismo. Então, a gente pode ter essa visão conservacionista, que é o que a gente está buscando, o que busca o direito ambiental brasileiro, sem sombra de dúvidas, é o conservacionismo. Claro que nós vamos ter regras preservacionistas, o preservacionismo está presente, né? Mas a maioria das nossas regras, quando eu estou falando de regras, eu estou falando de legislação, princípio, jurisprudência, em maioria são conservacionistas, né? O preservacionismo são regras mais rígidas, né? A gente considera esse sujeito humano aí como aquela imagem daquela caveira, meu povo, né? Assim, perigo, ele pode ser muito perigoso, ele pode pôr fim a essa estrutura orgânica, sistêmica.
E aí a gente vai parar por aqui. Na aula que vem, vocês me lembrem, amanhã de manhã, né, para eu falar sobre esses pedacinhos aí históricos e a gente começar conteúdo novo com os princípios. Como eu disse para vocês, retomando do feriado, aí a gente vai concluir o conteúdo de princípios e tirar uma aula só para resolver questão de concurso sobre esses dois conteúdos: conceito e classificação do meio ambiente e princípios do direito ambiental. 3 conteúdos, né, na verdade. Deu para a gente pegar, foi bacana, deu para pegar bem as coisas aqui hoje? Sim, professora, a aula foi ótima. Obrigada. Ai, que bom, gente. Vão me dizendo, viu? Para a gente tentando, enfim, aproveitar aí o máximo que der. Não sei se eu já tinha deixado indicado, mas se eu não tinha deixado, aproveita aí o feriado, né? Por exemplo, eu não estou com muito saco para ler, então pega um documentário, né? Pega esse documentário aqui, Home, né? Ele está lá no YouTube, assiste, falando sobre crise ambiental, né? Porque a razão de existência da nossa disciplina é a crise ambiental, sabe? Dá uma vasculhada lá na Netflix, tem muita coisa legal, ó, vê esse aqui também, ele é muito interessante, eu não lembro se eu passei para vocês na disciplina de sustentabilidade, é muito bom também, enfim, para a gente ir visualizando mesmo na prática esses impactos. Eu vou deixar um aqui, gente, que eu não posso esquecer. Eu sempre esqueço o título, mas eu já vou pegar aqui. Achei, a última hora. Ó. Tem uma semana aí de folga, dá umas, né? Vai se dedicar um pouquinho, sem ser né, necessariamente lendo, resolvendo questão. No momento aí que você tira para relaxar, você aproveita e relaxa estudando. Dá uma olhada nesses documentários, nesses filmes, que eles ajudam muito a gente entender, né, toda essa emergência que a crise ambiental nos pede. Posso fazer a frequência, gente? 11h30, como eu disse para vocês, sempre 10 minutinhos antes do final da aula, né? A aula é até 11h40, eu tiro para fazer chamada. Posso? Podemos? Vamos nós? Pois vamos. Pegar aqui o portal. Se alguém puder ir me ajudando, gente, por exemplo, se o colega falou no chat, me avisa aí, diz assim, fulano falou no chat, professora, porque esse negócio de ficar vindo e voltando, a gente acaba perdendo tempo, né, para olhar. Então, quem puder, responde no microfone, e quem não puder falar no microfone, alguém me ajuda aí, vai dizendo, fulano respondeu, tá bom? Álvaro. Amanda. Falou no Ana chat, Kelly. professora. Obrigada. Ana Kelly. Ana Sulamita. Beatriz. Sulamita está presente, professora. Obrigada. Beatriz. Brenda. Presente, professora. Bruna. Camila. Camila Ela está Correia. presente. Obrigada. Cíntia. Presente. Davi Alves. Ellen Daiane. É Davi Alves Bezerra, porque Davi Ele Bezerra está mesmo. presente. Obrigada. Só tem ele aqui, viu, nessa turma. Ellen Daiane. Eloy. Felipe Claudiano. Felipe Gonçalves. Francilene.
Acho que Francilene está quer- presente. Tá, ela tinha falado comigo também. Francisco Artaniel. Presente. Geisa. Hermínia. Hugo. Presente. Igor Xenofonte. Presente. Isaías. Jaísa. Presente. João Paulo. José Leite. Presente. Júlia. Presente. Juliana. Presente. Kátia Kelly. Laiane. Presente. Leonardo. Lívia. Leonardo está presente. E Lívia Obrigada. também Lívia Cordeiro. está presente. Lívia Pinheiro. Marcela presente. Virgínia. Obrigada. Marcela Virgínia. Está presente também. Maria Inaciária. Também está presente. Obrigada. Maria Milene. Está presente. Maria Vitória. Presente. Riolando Rui. Riolando tá aí, né? Tá presente. Beleza. Vi aqui. Presente, Francisco. Desculpa. Roberlânia. Rosa Taliane. Presente. Sandy Ellen. Presente. Tainara. Está presente. Tainara. Obrigada. Valdemar. Valdemar presente, professora. Obrigada. Valdemira. Presente, professora. Vitória, Yasmin Vitória Yasmin está presente. e William. Presente. Pronto, gente. Muito obrigada aí pela ajuda, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Abraço. Não vai explicar.